Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 28 de outubro de 2024, aonde a igreja celebra Santos Simão e Judas Tadeu, apóstolos. Estes são os homens santos que o Senhor escolheu como verdadeiro amor, deu-lhes a glória eterna. Simão Cananeu e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos, tanto nos evangelhos quanto em Atos. Judas tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. Ao exemplo desses mártires, nos estimule a manter a unidade na igreja e nas famílias. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. A vós, ó Deus, louvamos a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à montanha para orar. Passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 entre eles, dos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Jesus desceu com eles da montanha e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho do Senhor de hoje, essa palavra que liberta, ela vai falar da escolha dos 12 apóstolos. Jesus, onde passou a noite toda orando, e ao amanhecer escolheu 12 e deu o nome de apóstolos. Então, meus queridos irmãos, hoje contemplamos um dia inteiro da vida de Jesus, uma vida que tem duas vertentes claras: a oração e a ação. Se a vida do cristão se há de imitar a vida de Jesus, não podemos prescindir de ambas as dimensões. Todos os cristãos, meus irmãos, inclusive aqueles que têm se consagrado à vida contemplativa, temos de dedicar uns momentos à oração e outros à ação. Ainda que varie o tempo
que dediquemos a cada uma. Até os monges e as freiras de clausura dedicam bastante tempo da sua jornada a um trabalho. Em contrapartida, assim, os que somos mais seculares, se desejamos imitar Jesus, não deveríamos nos mover numa ação desenfreada sem ungí-la com a oração. Ensina-nos assim o grande santo da Igreja, São Jerônimo. Embora o apóstolo mandou-nos que orássemos sempre, convém que destinemos umas horas determinadas a esse exercício. Meus queridos irmãos, o Senhor hoje escolhe esses 12 apóstolos que vai ser mais íntimos dele. Hoje o Evangelho nos convida a nós estarmos em oração, termos uma vida de oração, termos uma intimidade com Deus. Pois Jesus hoje nos ensina a nós termos essa intimidade com Deus, buscarmos Deus dentro de nós, sermos amigos dele. Jesus era íntimo do Pai, é íntimo do Pai. E o Senhor hoje nos ensina que nós também necessitamos, por nós mesmos, de sermos íntimos pelo Senhor. Assim, da mesma forma que ele escolheu os 12, escolheu Simão e Judas Tadeu, hoje que a igreja celebra, ele também escolhe você, meu irmão, escolhe a mim, para nós estarmos caminhando com ele. Que nós sejamos esses apóstolos, esses discípulos missionários dele. O Senhor hoje aviva a nossa fé, meus irmãos, escolhendo também a cada um de nós. E como é bom, meus queridos irmãos, sermos escolhidos pelo Senhor, a propagar a boa nova, a levar o santo evangelho onde quer que nós estejamos. Então, ao celebrarmos esses 2 grandes apóstolos do Senhor, que nós possamos ter exemplo deles, que nós possamos estimular e manter a unidade na igreja e em nossas famílias. Aqui, como todo dia faço, eu quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir o seu like, eu quero pedir que você possa deixar o seu like, comentar o Evangelho do Senhor de hoje, que você também possa compartilhar, meu irmão, minha irmã, para os seus contatos. Como este canal necessita, meus irmãos, da sua ajuda, pois nós só vamos alcançar muito mais corações se você nos ajudar, se você contribuir para com este canal, ativando o sininho das notificações, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e que você assim também possa pedir aos seus contatos para que eles possam também ativar esses sininhos, se inscreverem nesse canal. Como é bom, meus irmãos, quando nós encontramos pessoas que ajudam na evangelização. E você é uma dessas pessoas que eu sei que você pode assim ajudar a esse canal a crescer. Então assim eu quero voltar aqui para a reflexão desse dia tão importante para a igreja e para nós cristãos, aonde nós celebramos esses 2 grandes santos, Simão e Judas Tadeu. Pensemos bem, irmão, é que Jesus precisava de longos momentos de oração
em solidário quando todos dormiam. Por que isso? Porque Jesus sempre orava quando os outros estavam dormindo. Os teólogos estudiam qual era a psicologia de Jesus homem, até que ponto tinha acesso direto à divindade e até que ponto era homem semelhante em tudo a nós, menos no pecado. Na medida, meus queridos, que o consideremos mais cercano, sua prática de oração será um exemplo vidente para nós. O Senhor, nesse dia de hoje, Ele sobe ao monte, a montanha. Montanha significa lugar onde está Deus, lugar onde nós encontramos Deus, lugar onde nós temos essa intimidade com Deus. Se nós formos assim perceber, todas as vezes que Jesus precisava tomar uma decisão, uma escolha, um momento de sua vida, Ele sempre subia ao monte para orar, para conversar com o Pai dele que está no céu. E o Senhor hoje nos convida também a subir ao monte, para nós termos essa intimidade com o Senhor. Olha, assegurada já a oração, só nos fica imitá-lo na ação. Se nós oramos, nós precisamos também colocar em ação a nossa oração. O que é que vai dizer oração? Orar com ação. Nós precisamos orar e termos uma ação. Nós precisamos orar? Claro que nós precisamos orar, mas nós também precisamos ter ações no nosso cotidiano. Então, no fragmento de hoje, vemos-los organizando a igreja, porque ao escolher os 12, o Senhor está organizando a igreja, quer dizer, escolhendo o que serão os futuros evangelizadores, chamados a continuar sua missão no mundo. Ao amanhecer, Ele chamou os discípulos e escolheu esses 12, entre eles, os quais Ele deu o nome de apóstolo. Depois encontramo-lo curando todo tipo de doença. A multidão toda tentava tocar nele, porque dele saía uma força que curava a todos. Pois o Senhor veio para todos. O Senhor veio para você, para mim, para cada um de nós. Diz-nos assim o evangelista, para que a nossa identificação com Ele seja total, meus queridos. Unicamente nos falta que também saia de nós uma força que cure a todos. O que só será possível se nós estivermos inseridos nele, para termos muitos frutos. Então, se nós estivermos inseridos em Jesus, tenhamos essa certeza, nós daremos muitos frutos. De nós sairá uma força que cure e liberte a todos. Então, assim, que nesse dia de hoje, nesse dia 28 de outubro de 2024, nessa segunda-feira, vamos pedir a graça ao Senhor, ao sermos escolhidos,
tenhamos uma intimidade com Ele na oração e também na ação com Ele. Que nós sejamos homens e mulheres nutridos pela fé em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão e minha irmã, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta, palavra que cura, palavra de vida eterna. Amém.